Olá para você conectado aqui na Pix TV, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos começando mais uma edição especial. E hoje o nosso convidado é o Alex Alcântara, ele já é conhecido aqui da nossa programação e hoje a gente vai falar sobre os projetos do Brotovida e também do Brotobistrô. Alex, obrigado pela tua participação aqui na edição especial da Pix TV. Eu que agradeço, Thiago. Tudo bom com você? Tudo bem, e você? Tranquilo. Estamos no período de pandemia, eu queria registrar que nós estamos com o ambiente higienizado e também antes de nós iniciarmos a entrevista, nós fizemos os processos de higienização, por isso nós estamos sem máscara e estamos sozinhos aqui no estúdio. Alex, para a gente começar a entrevista, a gente falou do Brotovida e do Brotobistrô, né? Então a gente precisa contextualizar um pouquinho para as pessoas de casa entenderem. Então o Brotobistrô é um restaurante aqui de Garopaba e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ele, como é que começou e também, claro, como que tu conheceu, como que tu chegou no Brotobistrô, né? Bom, o restaurante é um restaurante vegetariano aqui de Garopaba, que fica no centro de Garopaba, que quando eu logo cheguei dos Estados Unidos foi aonde eu acabei indo trabalhar. Então ele já existe há 4 anos, né, e eu estou como chefe da casa há 2 anos. Eu não sou proprietário do Brotô, que muita gente pensa que eu seja, mas estou lá desenvolvendo alguns trabalhos, né, e um deles inclusive foi o Brotovida na TV, que deu a oportunidade das pessoas ainda mais conhecerem o restaurante. Então ele está lá hoje operando na quarentena, né, do meio-dia até as 4 horas da tarde, servindo a opção de almoço, mas nesses últimos 2 anos deu para fazer bastante né, movimentos para que o restaurante também prosperasse. Desde que ele foi criado, desde que os proprietários, né, os sócios pensaram, ele foi focado nessa vertente de ser vegano, vegetariano? Sim, o slogan do restaurante é Cozinha Consciente, né? Certo. Então ele foi fundado para ser um restaurante vegetariano, né? Ele hoje a gente tem opções veganas também, mas esse é a vertente do restaurante. O que para mim foi muito gratificante, porque eu nunca tinha trabalhado num restaurante vegetariano, então eu pude aprender também ali dentro como trabalhar numa cozinha vegetariana e acabei me tornando também vegetariano por conta do restaurante. Certo. Tu era de fast food, de qual outro segmento? Bom, eu estava nos Estados Unidos, na Califórnia, eu trabalhava muito com os eventos, né, de lá, casamentos, Napa Valley, Sausalito, toda aquela região. E lá tinha essa pegada mais para o orgânico, mais farm to table, que a gente chama, onde você vai à procura da onde vem o alimento, né? E lá tinha muita proteína animal, né? Então eu consumia essa proteína animal, o bacon, a carne de porco, frango, enfim, a carne vermelha. Mas aqui nesse regresso, né, porque depois de 12 anos eu voltei para o Brasil, eu realmente precisava fazer essa mudança de vida e acabei, por um acaso, caindo no restaurante vegetariano numa temporada, onde eu tive o despertar para essa cozinha, né, onde você não utiliza proteína animal, mas que utiliza outros ingredientes para suprir essa necessidade que o próprio organismo precisa, né? Uhum. Então na verdade está sendo ainda um belo de um aprendizado e ver como essa alimentação pode realmente favorecer a nossa vida. E aí surgiu, falando em vida, o Brotovida. Pois aí, na sequência, né, como logo depois de uma temporada, a gente aqui em Garopaba ainda está nessa questão da alta e da baixa sazonalidade, temporada, né? Sazonalidade. E para poder contribuir com o restaurante, né, como funcionário, né, e com a bagagem que eu trouxe dos Estados Unidos, eu comecei a pensar justamente em movimentos para poder ajudar num lugar e num estabelecimento comercial que me acolheu tão bem, né? Porque você, para sustentar um funcionário numa baixa temporada, não é tão simples assim, né? Então, como é que eu posso contribuir com o ambiente que eu trabalho para poder fazer com que o lugar prospere? E aí veio a ideia justamente de ir atrás da comunidade local para que essa comunidade conhecesse mais o restaurante, né? Que já tinha uma proposta e tem uma proposta muito interessante que várias pessoas não conhecem. Então veio a ideia de participar da rádio, né? Coincidentemente, naquele dia da tão brilhante ideia da rádio, uma pessoa veio vender o jornalzinho que você conhece aqui
esse jornal... Jornal da Praia? Do Jornal da Praia. Mais né? Garopaba. Isso. Vendeu um anúncio e eu fiz uma contraproposta esqueci o nome dele agora, mas fiz uma contraproposta para justamente eu poder falar dessa minha experiência, né, na rádio e, consequentemente, fazer a propaganda do restaurante, né? Então aí surgiu o Brotovida, né? Justamente um espaço para que eu pudesse falar da minha experiência e de quanto estava sendo bom descobrir toda essa parte da alimentação vegetariana e também de um certo despertar da consciência, né? Porque hoje eu percebo que a alimentação ela pode ser uma grande porta para a gente começar a realmente se perceber, né? A ver, prestar realmente atenção de quem está preparando o alimento, da onde esse alimento vem, e isso pode enriquecer demais a nossa vida, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, nesse período de aprendizado, eu pude retribuir para o restaurante, né? Sim. essa minha visão, né? De quanto estava sendo bacana experimentar tudo isso. E aí veio a ideia de fazer o programa na rádio, né? Na época ainda era a Rádio Frequência. Ah, começou na Rádio Frequência. Começou na Rádio Frequência, a Rádio AM, onde tinha a música entre o programa era o forró, né? Então não tinha muita coerência com aquilo, mas foi aonde eu tive olha que bacana que pode ser, né? A mexer na rádio, né? Com outro locutor. Tu interagia com mais algum locutor? Sim. Como é que era? Tinha o Pedroso, né? Ah, o Pedroso. Então o jornal que tu falou, não, vamos corrigir, foi o jornal impresso, né? Impresso, que é do grupo da Rede Souza de Comunicação. Isso. E junto com o Pedroso a gente começou o Brotovida, então eu comecei a escrever, a desenvolver realmente um projeto daquilo que eu estava vivenciando, então eu escrevia e postava no Instagram e consequentemente lia na rádio, aliado com alguma receita do restaurante, com alguma informação para que as pessoas aprendessem um pouquinho mais da cozinha vegetariana. Ô Alex, então, pelo que eu estou entendendo, foi uma sacada tua, né, de marketing, né, do restaurante, mas levando conteúdo, né, não uma simples propaganda para vender o restaurante, né? O mais bacana foi que logo depois que eu saí da Rádio Frequência, né, que eu fui para Garopaba FM, eu comecei a ter esse olhar do marketing, né, porque na verdade era realmente para poder vender né, a imagem do restaurante, lógico da alimentação, mas para atrair cliente para o restaurante. Esse era o grande objetivo. Mas logo depois de alguns meses na Garopaba FM, onde eu comecei a convidar pessoas, né, a participar desse programa, eu comecei a enxergar realmente a magnitude do movimento que podia se tornar ali. Porque a gente tem profissionais aqui em Garopaba de uma capacidade, de um coração, de um conteúdo muito grande, né? Que é o caso da Gabriela Zanoni, que é o caso do Vilmar Braga, da doutora Ana, que hoje ainda está ali comigo na rádio. A Luciana Andres, enfim, que foram pessoas assim que acolheram o projeto da rádio para também dividir o conteúdo deles, que tem muito a ver com qualidade de vida e com o despertar que a gente está vivendo agora, que para mim é muito gratificante ter um horário numa rádio, né, local, onde eu atinjo aí quase 2.000 pessoas por programa, para falar justamente de qualidade de vida, né? Então foi um movimento que criou outros projetos junto com esses profissionais. Que a gente vai falar daqui a pouco, né? Isso. Não vamos revelar tudo agora. Falando nisso, sobre rádio, né? Tu saiu de uma rádio comercial e entrou para uma rádio comunitária, né? Numa frequência de AM para FM, isso é questão técnica, né? Sim. Mas quando se fala de comercial para comunitária tem uma diferença, né? E tu falou que nesse viés de falar para a comunidade, tu sentiu diferença quando tu migrou de uma rádio para outra e foi por isso que tu trouxe os convidados? Muita diferença, só o nome, né? Rádio comunitária, né? Então o que eu estou trazendo
né, como estabelecimento comercial para a comunidade, né? Então, a partir do momento que eu trabalho num restaurante, por exemplo, né, que eu crio esse impacto na sociedade, né, e a gente está falando de uma cidade de 20 mil habitantes, ter um projeto numa rádio comunitária, eu acabo atraindo ainda mais esse olhar para a comunidade. Porque se você for perceber a relação do alimento que eu coloco no prato, né, eu vou em busca também do produtor local, né, para que a economia local circule ali no restaurante. Então eu pego o cogumelo de um fornecedor daqui de Garopaba, eu pego o chocolate, eu pego o alface e trago isso para o restaurante. Então, se eu faço da mesma forma, né, com a relação da rádio, né, se a gente fizer essa ponte, é também devolvendo para a comunidade esse trabalho que tem feito e desses profissionais que estão se disponibilizando para prestar um serviço para a sociedade. Então, se você, né, de uma rádio comercial onde os objetivos são outros, né, você vem para uma comunidade e acaba tendo um impacto muito maior para esta comunidade. Né? Claro. E lógico que depois de um tempo, né, esse resultado vai refletir no restaurante. E a rádio ganha um conteúdo, né? Ganha um conteúdo. Porque é impressionante, assim, ontem mesmo que eu fiz o programa com a doutora Ana, né, profissionais que se preparam, né, que pensam num tema, que vêm com esse olhar para poder dividir o conhecimento deles com os ouvintes, isso não tem preço, né? Isso é um valor assim, muito grande, né? E a disponibilidade que todos estão ali para falar de um assunto extremamente atual, né? A gente começa pela alimentação, só que isso vai muito além da alimentação, vai para os hábitos, para a questão da motivação, para a questão da própria terapia, né? Porque eu estou ali com terapeutas. Então, né, o autoconhecimento que a gente fala muito ali, isso realmente é o valor que a gente está colocando ali para as outras pessoas, né? E eu acho que é isso que realmente começou a fazer o barulho que está se fazendo hoje, né? E que eu acho que é muito atual para uma época que a gente está né, vivendo numa quarentena. Que não se esperava, né? Não foi planejado, né? Pois tudo isso começou, né, sem essa prospecção, obviamente. Então tudo acaba se encaixando, né? E quando você pensa que a alimentação ela tem muito a ver com isso, com as nossas escolhas, onde a gente compra, né, o que a gente consome, o que a gente ingere, né? E aí a gente vai atrás, né, da informação, né? Que tipo de informação nós estamos colocando para dentro, né? Exato. Qual o pensamento que nós estamos tendo, né? Então, a partir de uma oportunidade de emprego de verão, né, eu como profissional, eu preciso retribuir não só pela oportunidade de trabalho, mas também pela uma cidade que me acolheu tão bem. Então, o que eu posso fazer, né? Então, o que o empresário, dono do restaurante, pode fazer para contribuir com essa sociedade, né? E disso criar novos movimentos mesmo, para agregar as pessoas e não excluir, né? Porque fica muito, às vezes fica, é porque é restaurante vegano, eu não vou, lá não tem carne, lá só tem bicho grilo, lá só tem isso, só tem aquilo, mas não, né? Desmistificar, né? Todo mundo pode frequentar um restaurante vegetariano, então a gente também tem que levar essa informação para as pessoas, né, de que só vai ter brócolis, alface, não sei o quê. Só que esse brócolis, esse alface, ele pode ser muito especial, né? E ele se torna muito especial quando a gente usa ingredientes locais, quando a gente pensa na energia da pessoa que plantou, que colheu, que trouxe para a gente, né, que gerou economia para essa pessoa continuar acreditando num sonho, e ela está, né, num prato de comida, quando a gente se alimenta 3, 4 vezes por dia, né? Então, olha o impacto que a gente pode realmente causar como um simples funcionário, né? Porque, lógico que eu me seduzi por toda a história, mas a gente às vezes não pensa muito nisso, né? De como estar ali só pelo dinheiro, estar ali só pelo trabalho, e não mesmo na forma de como que eu posso contribuir, né? Se todos nós, né, começarmos a realmente refletir sobre isso e trazer esse impacto que é visível, nossa, a gente pode melhorar muita coisa, né? E aí vem essa história de que juntos a gente é mais forte e que aí, ali dentro da rádio, começaram a literalmente brotar, né, novos projetos
para realmente fortalecer toda essa mensagem que eu enxerguei ali dentro do restaurante. E sobre esses novos projetos a gente vai falar no próximo bloco, Alex. A gente vai fazer uma pausa, tomar uma água, descansar um pouquinho. A gente vai falar, inclusive, sobre o projeto Brotovida na TV. Foi o primeiro programa aqui da Pix TV que foi ao ar, foi o Brotovida na TV, uma ideia do Alex, que também surgiu desses novos projetos que ele iniciou através do restaurante Brotobistrô e do Brotovida na rádio, que na real na rádio só se chama Brotovida, né? E aí surgiu o Brotovida na TV. Claro, a gente vai falar um pouquinho sobre esse programa que foi ao ar aqui na Pix TV e também sobre os projetos futuros que ele vai trazer em detalhe pra gente. Não saia daí, a gente volta depois do intervalo. Olá para você, estamos de volta com a edição especial aqui na Pix TV, obrigado pela audiência. Hoje a gente está recebendo o Alex Alcântara, ele é chefe do Brotobistrô e também está falando sobre os projetos Brotovida, né, que envolvem aí rádio, escola, casa, tudo isso ele vai detalhar agora para a gente. Mas antes, Alex, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a experiência, né, de passar aqui pela Pix TV. O primeiro programa que foi ao ar aqui na emissora foi o Brotovida na TV, um projeto que a gente pensou junto. Sim. A ideia, claro, do conteúdo surgiu de você. Como é que foi aquela experiência? Conta pra gente. Sensacional. Eu acho que, imagina, logo depois da rádio, né, que foi uma profissão que eu aprendi ali no dia a dia, né? Depois de um certo tempo, eu comecei a imaginar, eu acredito muito nessa questão da imaginação, de que o programa realmente precisava embalar, né? Porque o conteúdo era muito bom e, consequentemente, a gente acabou se conhecendo, né? E deu para fazer esse projeto que foi maravilhoso, né? Foram 10 programas. 8 programas. Se eu não me engano, E com a participação dos convidados que já vinham na rádio. E lógico, a experiência foi excepcional. Eu queria agradecer, né, agradeço até hoje a todas as pousadas e hotéis que deixaram com que a gente gravasse ali. Mas, mais uma vez, o conteúdo é muito bom. Sim. Né? São profissionais que estão ali justamente para dividir essa questão do despertar, do autoconhecimento, e que é muito enriquecedor para todos nós em qualquer fase da vida, né? E lógico, aprender com todo, né, esse maquinário da TV, isso fica muito divertido, né? Eu lembro que eu vim aqui no estúdio, né, que era novo, ainda é, mas aprender com o teleprompter e tudo acaba sendo muito divertido. Então foi uma experiência fantástica. Então agradeço a Pix TV e agradeço a todos os convidados que vieram, né, acreditando naquele momento, que foi realmente muito bom. Então foi uma experiência realmente especial. Para nós também foi muito gratificante poder conhecer... E aventura, né? Todo aquele pessoal. Gravamos na Praia do Rosa, na Pousada Village, né? Sim. Lá no Yoga, lá na Praia da Silveira, foi muito legal. É muito bonito. E Garopaba tem isso. Né? Exato. Eu acho que aqui a riqueza natural ela é incrível, né? A gente tem... Morada prainha, eu tô vendo né? a foto ali, mas a gente tem a gente precisa usufruir disso, né? Quem acompanha o Instagram do Brotovida sabe que eu corro todo dia e eu posto a foto ali todo dia, porque eu acho que essa beleza que a gente precisa nutrir também, né, a nossa mente, né? Visualizar isso cada vez mais. Valorizar, né? Quando a gente destaca, Sim. A gente valoriza, né? Então, fazer com que essa imagem, né, porque aí é que está, né, nós somos partes dessa natureza, né, então a gente tem que preservar essa natureza o máximo que a gente puder. Então a gente tem que pensar na questão do turismo, né, aqui nesse movimento que isso acaba causando, nessa questão da temporada. Então a gente não pode perder, né? Então a gente tem que olhar assim todo dia justamente para poder cuidar cada vez mais. Mas a questão do programa de TV... Estou pronto para outra. Que legal. Alex, aí, paralelo a isso, quando a gente ainda estava produzindo o programa, né, vocês começaram com o projeto Brotovida na escola, né? Tu falava, em algumas entrevistas, tu citava isso, né? Sim. Até se fosse fazermos outra temporada, a gente iria certamente abordar esse assunto, né? Queria que tu explicasse para o telespectador o que é o Brotovida na escola. Sem dúvida nenhuma, acho que esse foi a maior riqueza, assim, de todo esse movimento, porque ele surgiu também ali na rádio, na Garopaba FM, com a professora Ana Martins, da Escola Nova, aqui do Ambrósio de Garopaba,
que ela foi na rádio justamente para falar sobre o programa de meditação para as crianças, né? E ali eu tive a ideia, dentro do estúdio, de fazer um projeto, né, de alimentação saudável com as crianças da escola. Então eu me propus aí uma vez por semana nas escolas, fazer um projeto direito para as crianças, aonde toda vez que eu fui ali na escola, eu levei uma fruta, uma atividade para elas fazerem, eu junto com a professora a gente criou. E com essa experiência, por um acaso, ela é professora de inglês da escola, então que vem também, né, porque depois de 12 anos de Califórnia, o inglês é presente na minha vida. Então deu para criar um projeto em inglês com as crianças e levar a alimentação saudável para as escolas. Então isso foi, assim, está sendo ainda excepcional de fazer, porque a criança ela te dá uma resposta muito rápida, né? Então se você vai falar, né, falando de espinafre, grão de bico, melancia, milho, o que for, né? A criança ela vai dizer se ela gosta ou não, né? E o mais bacana de toda essa história é que todas gostaram muito dessas atividades, né? Então eu já saí de lá emocionado, já saí feliz, porque é uma energia muito boa que a criança nos dá, né? Elas ficam muito felizes com a minha presença de lá e, lógico, com a fruta, com algo que eu vá levar para elas comerem. Então, né, acho que é um belo de um resultado de que outras coisas podem ser feitas, né, além de só ficar atrás ali do fogão como funcionário, né? Uhum. Então você tem que dispor, você tem que, né, fazer o projeto, né, levar para a escola, né? É uma responsabilidade grande porque ali você está falando, né, com as crianças. Então isso tudo tem que ser muito bem pensado, né, para que seja muito bem feito. E é maravilhoso, assim, a gente criou o espantalho na horta das crianças, levaram o uniforme velho, a gente fez o espantalho e a espantalha, né? Aí eu na época levei o milho para eles comerem com manteiga ghee, né? O sal rosa. Então você vai ensinando aos poucos, lógico que existe o caos, né, da criançada. Sim, e tudo mais, a confusão, né? Mas sem palavras, assim, eu só quero fazer mais, né? Um dos objetivos agora é levantar recurso para que a gente crie um livro do Brotovida nas escolas, porque agora, por exemplo, na quarentena, eles estão criando um projeto dos desafios do suco e da sopa em inglês também, e é um material riquíssimo que eles estão fazendo em casa, né? Então tem cartaz, tem a receita, eles estão desenvolvendo cada receita ali que eles fazem em casa nesse período, com desenho, muito bem acabado, né? Então a ideia, agora voltando um pouco do restaurante, né, dos produtos que a gente está lançando agora, é justamente para poder alavancar um determinado recurso para poder fazer o livro Brotovida nas escolas com atividade e por aí vai. Porque não acaba, né? Eles estão na terceira série, imagina. Sim, então, vai ter ainda muito conhecimento, tem muito né? conhecimento por vir, então tem muita coisa para fazer. E a descoberta, assim, por exemplo, um alimento, uma fruta, um legume, que as crianças não conheciam, que tu traz uma novidade para eles? O hambúrguer de grão de bico, por exemplo, né? Você fala um hambúrguer de grão de bico para um adulto, por exemplo, ele, hambúrguer de grão de bico, às vezes nem sabe o que é o grão de bico, né? E eu levei para a escola, todos adoraram, assim, acho que foi uma ou duas alunas que não gostaram muito, o que está tudo bem também. Sim, claro, é gosto, mas, né? É impressionante, assim, então quando você introduz, né, de uma outra forma, né, com atividade, com alegria, com informação e tudo mais, uma pessoa diferente indo para a escola também, né, não é o professor dali do dia a dia, eles vai reter a atenção das crianças, né? E isso vai gerar curiosidade. Então, se você explicar como é que você fez, olha, coloca esse tempero, assim, a criança vai gostar, né? Imagina fazer, então, em casa, né? Com o intuito do quê? De alimentar o organismo direito, né? Para poder pensar melhor, né? E leva essa ideia para os pais, né? Porque as crianças são os grandes multiplicadores, né? De Sim. qualquer ideia, qualquer novidade que a gente fala, eles têm essa energia, né, de levar adiante qualquer ideia, qualquer projeto, né? Não, é fantástico, assim, acho que foi, sem dúvida nenhuma, óbvio, que o Brotovida na TV e todos os outros projetos que vieram junto,
Esse da escola eu faço questão de continuar. De manter, né? Faço questão de manter. Nós estamos mantendo agora na quarentena. Uma das formas foi criar o desafio dos sucos, né? Justamente para eu passar a receita, mas aí cada um faz a receita que tem em casa. Teve o desafio das sopas também, mas é justamente para criar e continuar esse engajamento, né? Independente da situação que a gente esteja vivendo. Legal. E aí tu falou também sobre curso, sobre quarentena, né? Sim. Que as atividades estão continuando, até porque as escolas também estão continuando com atividades de forma remota, obviamente. Não há ainda nenhuma informação com retorno oficial das aulas em sala de aula. Mas vocês estão com um projeto de cursos, de palestras, que se chama Brotovida na Cozinha. Sim. O que as pessoas encontram nesse tipo de projeto? Então, dentro de todo esse movimento desses últimos 2 anos, né, e logo depois do desafio que eu fiz junto com a Nutri, com a Zanoni, né, que foram de 21 dias, a gente viu a necessidade das pessoas de estarem aprendendo com relação à comida vegetariana ou vegana, né? Porque quando você fala assim, comida vegetariana, vegana, né? As pessoas meio que se assustam, né? É caro, só vai ter ingrediente caro, eu não posso porque é coisa de milionário. E não é. Então a gente fez essa, né? Às vezes é até mais barato, né? Muito mais. Então a gente fez criou esses cursos do ano passado, né? Então teve o Brotovida na Cozinha 1, 2, 3, 4, até o 11º. Já teve outras edições então? Já teve outras edições. E foi uma maneira muito bacana de apresentar, né, essa cozinha que está sendo formada ali no Brotô de uma maneira simples e de que todo mundo pode replicar em casa, né? Porque não é tão difícil assim fazer uma salada, não é difícil fazer um prato quente sem a proteína animal, apenas você tem que querer, né? Então, a partir do momento que você quer e vai atrás e tem a informação, as coisas vão ficar mais fáceis. Então, depois da rádio que a gente criou os desafios, esses cursos foram também uma maneira de a gente encontrar pessoas, né, das pessoas se encontrarem e de também passar essa mensagem de que a alimentação ela pode ser uma bela de uma porta para você mudar completamente de vida, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Então, a partir do momento que eu me coloquei ali no teste, né, vou virar vegetariano, vou atrás da informação, vou ver o que aconteceu, eu me interessei muito e vi a minha qualidade de energia melhorar, vi a minha qualidade de sono melhorar, todos esses benefícios foram sentidos na pele, né? Então, por que não passar esse conhecimento para as pessoas, né? Claro. E aí veio o Brotovida na Cozinha. Então, são cursos, né, que eu ministro ali dentro do Brotô, seguido de jantares, né? Então, as receitas a gente faz ali na cozinha do restaurante mesmo e depois eu convido todos para um jantar de degustação. Geralmente tem um convidado, né, uma nutricionista, um terapeuta, alguém que também traga um tema, né? Mas por conta da pandemia a gente teve que parar com esses encontros, né? Mas o online, os cursos, as videoaulas estão ocorrendo? Então, com a questão da quarentena, né, que foi um susto, né, lógico, para todo mundo, né? Eu acho que a quarentena foi o teste, está sendo o teste final, assim vamos dizer, de tudo isso que eu venho falando dos últimos 2 anos, né? Eu falo muito de motivação, falo muito do acreditar, de que tudo é possível, né? E vem um susto desse, né? De que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, lógico que num primeiro momento você sai pensando que você tem que sair comprando tudo e que o mundo vai acabar, né? A partir do momento que você para e reflete, né, sobre aquela situação, você começa, né, a perceber que não é bem assim, né? Que não é bem assim, que todo esse trabalho que eu venho fazendo, agora realmente ele tem que fazer sentido, né? Então eu vou começar a ir atrás de soluções e não cair no medo, do desespero, porque se eu for por esse lado, realmente nada vai acontecer. Então, a partir da quarentena, a gente se reergueu de novo ali dentro do Brotô, né? E criou a Lunchbox, que é a marmita, né? Que inclui a salada, o prato principal, o suco. Isso é o Brotovida em casa? Ainda não. Tá. Eu fiquei curioso. Esse é o... Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Esse é o sistema delivery que a gente criou, né?
justamente para que as pessoas tenham essa opção mais saudável em casa, né? E aí se começou, né, ter o zum de que tinha um vegetariano, as pessoas têm essa opção, acabou está dando muito certo, graças a Deus, né? Veio a ideia de lançar os produtos, né? Depois dos cursos, a questão do molho da salada, todo mundo adora o molho da salada, então por que não fazer o produto também, para que as pessoas tenham acesso? Então hoje a gente tem os produtos no Silveirão, né, no supermercado Silveira aqui. A ideia é expandir para outros supermercados, outras redes de supermercados, com esse intuito de que o recurso, o que gerar desse produto é para poder alimentar o Brotovida nas escolas, todos esses projetos e tudo mais. E a partir daí, né, com esse cenário novo que a gente tem, né, de que a gente precisa se reinventar, né, para poder sobreviver, em primeiro lugar, um business, para poder sobreviver uma ideia e para continuar sobrevivendo como ser humano, né? Então, se alimentar de todo esse trabalho é muito bom. Então, por que não criar o Brotovida na cozinha agora na sua casa, né? Que é o próximo projeto, onde nós, de uma forma digital, a gente consegue chegar na casa das pessoas, né? E agora em setembro, dia 19, a gente vai ainda mais facilitar a vida das pessoas para que realmente elas coloquem a mão na massa. Começa, né? Em setembro, então. Começa em setembro. Ao invés dos cursos no Brotô, eu estava colocando a mão na massa, então agora eu quero convidar todo mundo a colocar a mão na massa e eu vou entregar todos os ingredientes, todos os insumos, todas as receitas na casa das pessoas e aí juntos a gente faz essas receitas e todo mundo acaba aprendendo um pouquinho mais sobre a cozinha vegetariana. E conta melhor pra gente assim, como é que vai ser essa interação do usuário? Vai ser online? Vai ter uma plataforma que ele vai chegar, vai assistir, vai fazer? Ainda estamos ajeitando, mas tem que ser, né, a partir de uma plataforma. Né? A ideia é que todos, num determinado horário, se conectem para que... vai ser ao vivo? Vai ser ao vivo. Legal. Uma transmissão ao vivo. Então, todos juntos ali, eu na cozinha do Brotô, preparando essas receitas, né? Todos ali com a sua mise en place. Você sabe o que é mise en place? Não. Conta para nós. Mise en place é o que o cozinheiro, né, precisa ali, de ingredientes já picadinhos, já os temperos. Aquilo tem um nome, tudo tem um nome. Ana Maria, o segredo de Ana Maria Braga. Então, você com isso a coisa fica muito mais fácil. Claro. Né? Então, a gente tem, na cozinha tem um tempo para preparar tudo isso. Quando a casa abre, aí a gente está com tudo mais fácil. É essa facilidade que eu quero dar para os nossos alunos ali. Né? Então, você com todos os seus ingredientes, não precisa sair para comprar nada. A gente entrega para vocês, né, para quem comprar o curso. Vai receber também o ingrediente. Sim, sim. Todos os insumos, as especiarias, as receitas, né? E aí juntos a gente prepara ali, porque as pessoas elas ainda têm dificuldade, né? Por exemplo, a preparar um brócolis que fique gostoso, a fazer um molho de salada que tenha realmente consistência. Então, precisa parar com isso, né? Porque não é difícil. Como a gente estava falando, é tudo uma questão mística, né? Onde as pessoas não entenderem. Não é que as pessoas às vezes não gostam, né, de comer fruta, verdura, legumes e tal. Sim. Eu acho que é a forma de preparo, né? Sim. Tem que tirar muita coisa da frente, né? Tem que tirar a preguiça, tem que tirar, né? Começa por aí, eu acho. Começa por aí, né? E eu acho que é mais ou menos o meu trajeto aqui em Garopaba, né? Então, se faz bem, né? Como é que tem que fazer, né? Para que realmente faça bem, né? E isso realmente, imagina o slogan no restaurante é cozinha consciente, né? Então a gente vai esbarrar muito na nossa própria consciência, né? Então a gente, em primeiro lugar, a gente começa a perceber do que a gente está reclamando, né? O que está fazendo mal na nossa vida que não está nos impedindo de realmente evoluir, né? Então, é o que eu estou comendo, é o que eu estou ingerindo, né? A gente tem problemas muito sérios aí de depressão, de alcoolismo, de drogas, que às vezes a gente não percebe que está entrando num problema muito sério, né? E que aí depois fica muito difícil de sair. Então, a alimentação, a comida, o preparo da comida, isso faz muito sentido para a gente melhorar
realmente de vida. E, por um acaso, ali dentro do Brotô, há 2 anos atrás, né, atrás do fogão, eu tive esse despertar, né, de que se eu não estivesse bem, né, a qualidade da comida não ia ser a mesma. Então, essa energia aqui, ela tem que estar muito boa para que eu possa oferecer para o meu patrão, para o meu cliente, para quem vier ao restaurante, tudo que há de melhor que eu possa oferecer na minha vida, né? Então, se eu amo de forma incondicional a questão da cozinha, de preparar um alimento, eu tenho que estar 100% ali, presente, para poder oferecer o melhor para quem estiver à minha volta, né? E isso se torna um grande barato, né? E eu falo, a partir do momento que você realmente descobre aquilo que faz você, né, se levantar da cama às 5 horas da manhã e correr, realmente é para poder exercer uma função que você é completamente apaixonado, né, você tem que estar muito bem. Então, tem que estar preparado, né? Isso se torna, né, o propósito, né, a gente anda falando muito sobre isso, né? Então, a partir do momento que eu estou preparado, que eu estou bem, que eu estou energeticamente bem, ali presente, fazendo um alimento, né, com vontade e oferecendo o meu melhor, o resultado é incrível, né? Então, hoje a gente está falando de um restaurante que realmente recuperou muita coisa, né, num período de quarentena, né, numa baixa temporada, né? Então, por que não continuar com esse movimento para que a coisa realmente prospere? Resiliência, essa é a palavra do momento, né? E essa questão da pandemia, né? Sim. Principalmente muitas atividades, muitos comércios ou até mesmo profissões estão se reinventando, né? Ou outras estão simplesmente deixando de existir, né? E aquelas que estão deixando de existir, né, fica o recado para essas pessoas, né, que se reinventem, né, se readequem no mercado de trabalho, seja uma atividade comercial, seja um profissional por si só falando, né? Alex, então eu queria agradecer muito a tua participação aqui na nossa edição especial. Foi muito bom te receber novamente nos estúdios da Pix, porque antes a gente fazia as nossas locações fora, né? Sim. Os nossos programas não eram no estúdio. Toda a trupe junto. Todo o aparato de câmera, de edição de vídeo, tudo ia fora, e o programa era praticamente gravado na íntegra, né? As edições eram pouquíssimas coisas, né? Sim. Foi muito bom te rever e te receber aqui. Eu que agradeço a Pix TV também e a todo mundo que nos acompanhou hoje à noite aqui. Muito bom. Obrigado você que está nos acompanhando pelas redes sociais ou também que está nos acompanhando pelo canal 11 da TM da Pix. Nós estamos também na Gigo TV, na CDN e agora o nosso novo parceiro, a NX Play. A Pix TV aí chegando para todo o Brasil com o nosso conteúdo, né, conteúdo de notícias, informações, telejornalismo e também informações musicais e variedade. Obrigado pela audiência, a gente volta a qualquer momento com mais uma edição especial. Thank you.